Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria muito de agradecer a todos que estão visualizando, aos que estão me mandando mensagem, aos que estão me mandando sugestões, tá? Muito obrigado. Gostaria de pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe, marque alguém que você sabe que está estudando. Hoje eu gostaria de abordar mais um tema muito especial, muito importante, principalmente para quem vai prestar esses exames, que inclusive caiu no último exame da OAB, no 31º exame, realizado agora no último domingo, que é sobre o tempo do crime. Qual é o tempo exato do crime? Qual é considerado o momento do crime? O artigo 4º do Código Penal, ele diz que considera-se o tempo do crime o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Com isso, nosso legislador, a partir de 84, adotou o que nós conhecemos, que a doutrina chama de teoria da atividade, para determinar qual é o tempo do crime. Existem pelo menos 3 teorias que tentam explicar ou que afirmam qual seria o momento certo do crime. Existe a teoria da atividade, que é esta adotada pelo Código Penal, no artigo 4º, que considera o momento do crime, consumado o crime, no momento da conduta do agente, seja uma conduta omissiva ou comissiva. Existe a teoria do resultado, como o próprio nome diz, considera-se o tempo do crime o momento que aconteceu efetivamente o resultado. E existe também a teoria mista, que admite as duas possibilidades, tanto o momento da conduta quanto o momento do resultado, para determinar qual é o tempo correto do crime. Como exemplo da teoria da atividade, que determina que o momento do crime é o momento da conduta, nós podemos utilizar o exemplo de alguém que quer matar uma outra pessoa. E para matar essa pessoa, ela desfere um disparo de arma de fogo com a intenção de trazer a óbito a vítima. Acontece que a vítima ela é socorrida, levada ao hospital e é dado a ela todo o tratamento. E essa pessoa vem a morrer alguns dias depois, uma semana ou um mês depois. Qual é o momento da consumação do crime? O momento, pessoal, é aquele que o disparo da arma de fogo foi efetuado. Este é o tempo do crime. Isso tem toda a relevância para o direito penal e é muito importante que o examinando conheça e domine bem esse aspecto, porque nós vamos poder determinar, por exemplo, a imputação ou até mesmo a culpabilidade do agente. Na imputação, porque nós vamos discutir e determinar qual será a lei aplicada ao agente diante de uma determinada conduta. Em regra, adota-se o princípio do tempus regem actu, que quer dizer que a lei que será aplicada será aquela lei que está em vigência, que está em vigor no tempo do crime. Contudo, existe uma exceção, que é a novatio legis in melior. Traduzindo, é uma nova lei melhor. Melhor no sentido dessa lei trazer uma pena menos gravosa, de ser menos ofensiva, de ser menos dura para o agente, aquele que cometeu determinada conduta delituosa. Ela vai oferecer uma pena, ou talvez mudar a conduta típica do crime, e de certa forma favoreceria o acusado, o agente cometedor desta infração penal. Então, como regra, aplica-se primeiro aquela lei que está em vigência na época do crime. Se sobrevier, no caso de sucessão de leis, sobrevier uma lei melhor, uma lei mais benéfica, é esta lei que será aplicada à conduta, ao agente. Mas uma questão muito importante de se abordar e nos casos daqueles que a doutrina classifica os crimes como continuado ou como crimes permanentes, qual é a lei que se aplica ao agente que comete um desses crimes? Crime permanente são aqueles crimes que a sua consumação se dá ao longo do tempo, ela se prolonga ao longo do tempo, ela se estende com o passar do tempo, enquanto a execução, a conduta de executar determinado delito permanece. Então, esses crimes eles vão se consumando dentro de um lapso temporal extenso. Por exemplo, o crime de sequestro. Enquanto durar o cerceamento da liberdade da vítima, o crime de sequestro estará em andamento, estará em consumação. Outro exemplo é o exemplo do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que inclusive foi tema de uma das questões do último exame, que nós vamos abordar um pouco mais adiante. Os crimes continuados são aqueles crimes subsequentes que são considerados como continuação do primeiro crime. Isso levando-se em conta o modus operandi, o tempo e o lugar. Tudo acontece no mesmo cenário fático,
em curto espaço de tempo. Então, é considerada a segunda e a terceira, ou até mesmo a quarta conduta criminosa, é considerada como continuação do primeiro crime. Então, fica a pergunta: no caso do crime continuado ou no caso dos crimes permanentes, qual será a lei aplicada? Para solucionar esse problema, o STF editou a súmula 711, que diz que aplica-se a lei penal mais grave aos crimes continuados e aos crimes permanentes, se quando esta lei entra em vigor, não cessou ainda a permanência ou a continuação do delito. Então, nesse caso, como o agente ainda estará em flagrante, como o agente ainda estará na consumação, na conduta delituosa, se sobrevier uma lei mais grave e ele ainda não tiver cessado esta conduta, esta lei deverá ser aplicada a ele. Isso foi tema da questão do último exame da OAB, que dizia mais ou menos que uma pessoa, um jovem, ainda antes de completar 18 anos, adquiriu uma certa quantidade de drogas com a finalidade de vender ou de distribuir, melhor dizendo, na festa dele de 18 anos, que seria após a efetiva data do seu aniversário, ou seja, a festa ocorreria dias depois da sua data de nascimento. A pergunta era se esse agente cometeria um crime de tráfico de droga previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, ou se ele cometeria a infração penal análoga ao crime de tráfico de drogas, porque o menor de idade ele não comete crime, ele comete uma infração penal. Então, a pergunta era esta: se poderia imputar a ele o crime de tráfico ou a infração? Ora, se a conduta dele se prolongou no tempo e ele está cometendo um dos verbos do tipo penal do artigo 33, ele já completou os 18 anos, ele continua na consumação do crime, perfeitamente possível a aplicação do flagrante. Então, nesse caso, a alternativa correta seria aquela que diria que ele responderia pelo crime de tráfico de drogas, visto que ele já completou 18 anos e a permanência do crime continua. Por isso, seria perfeitamente possível o flagrante e a imputação do crime e não da infração penal análoga.